Olá, mais uma vez estamos de volta para falar sobre final dos tempos. Um assunto empolgante, ele pode ser um pouco polêmico, mas precisa ser tratado. A Bíblia fala, o livro de Apocalipse, bem-aventurado quem lê, quem ouve, quem guarda a palavra desse livro, que é o livro de Apocalipse, eu repito, porque realmente trata das coisas do fim. Isso é muito importante para a gente. Entendemos que estamos muito próximo desse período. Mas esses nossos estudos também estão indo para pessoas que normalmente não estão habituadas a uma vida de igreja, uma vida de estudo sobre esses assuntos, né? A gente tem muitos amigos que pela mídia aí acaba nos assistindo e também nós enviamos para alguns outros. Então, a pergunta que surge é isso: você está falando sobre o final dos tempos baseado na Bíblia, mas que credibilidade tem a Bíblia? Como é que nós podemos entender que esse é um livro realmente inspirado por Deus, né? E nós possamos realmente estar certo que o que ele está dizendo é a verdade. Então eu queria falar um pouquinho sobre a Bíblia. Por que que nós podemos crer realmente que essas coisas vão acontecer? Elas estão escritas tanto no Velho Testamento, que é antes de Cristo, como no Novo Testamento, que é o Evangelho, né, o período de Cristo, até o livro de Apocalipse, que fala especificamente sobre o final dos tempos, ou grande parte fala sobre o final dos tempos. A Bíblia significa biblioteca, né? Um conjunto de livros, um conjunto de 66 livros entre Velho e Novo Testamento. E esses livros possuem uma harmonia muito grande, há eu diria uma unanimidade no que é escrito na Bíblia. Existe assim uma coerência. Veja, esses livros foram escritos assim num período de 1500 anos. Muitos, ou grande maioria dos escritores da Bíblia, não se conheciam entre si, né? Nós tivemos os primeiros 5 livros, que a gente chama de Pentateuco, que começa com o livro de Gênesis, né? Escrito por Moisés. Evidentemente que Moisés não conheceu outros grandes escritores da Bíblia e nem sabiam que eles iam existir, né? Como Salomão, como Davi, como os profetas. Como que eles poderiam assim ter essa harmonia tão grande? Eu fiz aqui até umas anotações que nesse período de 1500 anos, mais ou menos, a maioria desses autores, um era rei, como Davi ou Salomão, né? Outro legislador, outro cobrador de impostos, como Mateus, né, por exemplo, pescadores, né, alguns discípulos de Jesus, outro pastor de ovelhas, outro sacerdote, outro médico, no caso de Lucas, né, tem o Evangelho de Lucas e tem Atos dos Apóstolos, né, o início da igreja. Lucas é quem narra, que acompanha o apóstolo Paulo, né? Outro culto, outro inculto. Por exemplo, a gente sabe que Pedro era um homem sem letras, né? Era um homem analfabeto. E quando ele se tornou discípulo de Jesus, creio que abençoado, né, por Jesus, inspirado pelo Espírito Santo, ele aprendeu, desenvolveu as letras e escreveu, né, 2 cartas de Pedro, né? Então nós temos situações assim muito interessantes. Como é que a gente poderia assim conseguir uniformizar tudo isso, né? Tem que existir uma única pessoa que está ditando para cada um deles, que é mais ou menos assim que nós vemos que é o Espírito Santo. Então é um livro inspirado por Deus, né?
A Bíblia é o livro indubitavelmente mais vendido no mundo. Tem mais de 2.200 entre línguas e idiomas, né? E hoje quase todos os idiomas já possuem uma versão bíblica, né, no seu próprio idioma. Então nós observamos que há uma unidade impressionante nesse livro, né? Por exemplo, se você pega uma classe de adolescentes, alunos de 15 anos, 16 anos, por exemplo, e você pergunta o que é pecado, se existir 20 alunos, vai ter 20 respostas diferentes, né? Na Bíblia, não. Você vai ter desde o primeiro livro até o último livro a mesma definição, o mesmo conceito de pecado. Então, a Bíblia é um livro assim muito impressionante. E eu gostaria de dizer por que eu creio na Bíblia, tá? Em primeiro lugar, quando eu tive contato com a Bíblia, eu aprendi a orar, aprendi a conversar com Deus, né? E eu tenho muitas orações respondidas. Então, quando a gente ora de acordo com a Bíblia, por exemplo, Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então é uma oração inspirada por Jesus. Então eu começo a orar em cima da Bíblia, né? Quando eu oro em cima da Bíblia, em cima da palavra de Deus, eu vi e recebi muitos milagres na minha vida. Então esse já é um primeiro ponto, né? Outra coisa assim que é muito importante, experiências pessoais que nós temos, né? Quando eu tive contato com a Bíblia, eu conheci Jesus. E Jesus é o centro tanto do Velho Testamento como no Novo Testamento. Só que no Velho Testamento ele é tratado como o Messias, que iria vir, né? Não existe a palavra Yeshua em hebraico, né? Que é Jesus. Então nós entendemos que não havia necessidade de chamar pelo nome, o que às vezes coincide, por exemplo, Emmanuel, né? Que é Deus conosco, é tratado no Velho Testamento e no Novo Testamento, né, se referindo a Jesus. Então eu teria muitas experiências pessoais, mas isso vocês poderiam falar, bom, mas que legal, né? Mas isso é você que sentiu e nós não precisamos crer nisso, é verdade. Então eu vou entrar em pontos mais concretos, né? A grande realidade para mim da Bíblia é a existência do povo judeu. Nós sabemos que o povo judeu se inicia de Abraão, que dá origem ao povo hebreu, né? E de Abraão nasce Isaac, de Isaac nasce Jacó. Nós temos uma passagem ainda no livro de Gênesis, o primeiro livro, em que Jacó tem uma luta com um anjo, e Jacó passa a noite toda lutando com o anjo, e ele lutou muito bravamente, e a partir desse momento ele recebe o nome de Israel, né, que significa Deus luta, né? Então o nome Israel vem de Jacó, né? Jacó passa a chamar Israel. Mas a geração de Jacó, ele teve 12 filhos, né, das 12 tribos de Israel. Na geração de Jacó, aquele conceito de nação do povo hebraico desaparece porque eles vão para o Egito, né? E no Egito, José, um dos filhos de Jacó, vai ser o segundo homem do Egito, depois de Faraó. Então, eles vão passar um tempo assim de muitas realizações, mas depois vão se tornar escravos. Então, eles já perdem essa identidade de nação, né? Mas 400 anos depois, eles são libertos, né? E Moisés é que conduz esse povo para a terra prometida. E dessas 12 tribos de Israel, de filhos de Jacó, tem uma que é de Judá, né, que
que é a árvore genealógica de Jesus, né? Ele vem de Judá, a raiz de Judá, e aí dá o nome, o título de povo judeu, porque vem de Judá. Bom, nós sabemos que Israel teve muitos problemas, né? Porque desobedeceram a Deus, né? Eles foram para o exílio, Babilônia e outras nações, né? A Síria, eles tiveram muitos problemas. Então, era uma nação que de repente se desfazia, né? E depois voltava a retomar novamente as suas características. Até que no ano 70 depois de Cristo, houve aquilo que nós chamamos a diáspora, e o povo de Israel realmente fica disperso pelo mundo, né? Eles são, Jerusalém é destruída pelos romanos, no imperador Tito, e eles se dispersam. Mas a Bíblia sempre fala do povo de Israel. Então não pode ser que um povo que é a história de Deus na terra, né, esse povo desaparece e não existe mais. Então nós sabemos que seria impossível isso, mas o que aconteceu? Que em 1948, através de um decreto da ONU, Israel é oficialmente visto novamente como um país. Então o povo retorna, né? Hoje nós temos, segundo as estatísticas, mais judeus morando em Israel do que dispersos pelo mundo. E esse povo, então, mostra que a Bíblia é verdadeira, porque existia profecia que isso iria acontecer, nós vamos ver daqui a pouquinho, né? Então, esse é um dos aspectos importantes. Você imagina as pessoas que viveram do ano 70 até 1948, que dificuldade eles tinham, porque Israel não existia como uma nação constituída, né? Ela passou exatamente ser em 1948, como eu disse. Então é muito complicado a gente pensar nisso, né? Mas graças a Deus nós estamos nesse período em que nós podemos crer. Um outro ponto importante que me faz crer na Bíblia é o que eu chamo de acurácia das suas profecias. Ou seja, é interessante, a gente sabe que boa parte dos judeus não creem que Jesus Cristo era o Messias prometido. Hoje nós temos um número representativo que crê nisso, que a gente chama de judeus messiânicos, mas que é ainda uma minoria, um remanescente, né, perto de toda a população judaica no mundo. Então, esses judeus que não creem em Jesus, em Yeshua como Messias, mas eles creem no Velho Testamento. Então, muitas coisas que estão no Velho Testamento, profecias, nós tivemos muitos profetas, né? São fatos profetizados que estão acontecendo e que aconteceram já em boa quantidade. Então, a gente pode falar, mas isso, você tem um Nostradamus, né? Nostradamus viveu aí em 1611, ele escreveu um livro que chama Centúrias, em que ele coloca várias profecias, ou prognósticos, vamos assim dizer, e que de fato aconteceram. Por exemplo, algumas calamidades do século XX, né? Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, tem várias previsões do Nostradamus que aconteceram, mas várias outras não aconteceram. Por exemplo, ele diz que o mundo iria acabar em outubro de 1999. Isso não aconteceu, nós estamos aqui. Então tem outras. Normalmente quando se fala em Nostradamus, se coloca as profecias que aconteceram, né? E nós não colocamos as que não aconteceram. Mas dessas profecias, eu gostaria de ressaltar algumas para a gente ter uma ideia como realmente, vamos admitir, esse praticamente um terço dos habitantes desse planeta, crê em Jesus Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador, que Ele morreu, ressuscitou ao terceiro dia, né? Por que essas pessoas creem? Então, vamos pegar assim,
alguns exemplozinhos que são muitas, né? Tem autores que dizem que são mais de 300 profecias no Velho Testamento que falam de Jesus e que aconteceu literalmente. Por exemplo, eu peguei uma aqui, que Jesus Cristo iria nascer em Belém. Belém e sempre foi uma cidade assim insignificante, né? Isso está através do profeta Miqueias. Nós temos essa profecia e realmente ela aconteceu, né? E o Novo Testamento de Jesus para frente, existe muita prova de que isso é real. Por exemplo, um escritor chamado Flávio Joséfos, né, que viveu naquele período, um historiador, ele conta fatos que coincidem com a Bíblia, que realmente mostra que o Novo Testamento é verdade. Uma outra profecia que está em Isaías. Isaías viveu 740 anos antes de Cristo. Ele diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisas semelhantes? Poder-se-ia fazer nascer uma terra num só dia? Nasceria uma nação de uma só vez? Mas Sião esteve de parto e já deu à luz aos seus filhos. Então ele está falando que num dia a nação de Israel seria reconhecida oficialmente, né? E isso, como nós já dissemos, eu tenho a data aqui, foi 15 de maio de 1948, inclusive um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, na ONU, deu o voto Minerva. Veja, o Brasil tem esse significado, né, de ter abençoado a nação de Israel, né? Mas a gente poderia dizer, então, talvez, né, teve lá o Velho Testamento, a situação aqui no Novo Testamento, parece que poderia ser até meio forçosa, né? Mas eu vou contar uma profecia também, que está no livro de Apocalipse, que diz assim, Apocalipse capítulo 8, né? Homens de vários povos, tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio e não permitirão que seus corpos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros. E os seus inimigos viram. Então, significa sobre 2 testemunhas que vão estar no final dos tempos pregando o Evangelho. E essas 2 testemunhas, elas vão estar em Israel, em Jerusalém, elas vão ser mortas. E o mundo vai se alegrar, o mundo vai ver essas testemunhas simultaneamente. Vão ver os corpos mortos, e o enterro, o sepultamento. Então, se você fosse imaginar, na época do meu avô isso seria um absurdo, mas hoje não. Hoje nós temos o satélite, todo o sistema de comunicação, em que o mundo todo consegue ver um único fato, né? Isso é maravilhoso. Então, essa é uma profecia que nos nossos dias pode ser cumprido, antes dos nossos dias não poderia ser cumprido, né? Então, veja, eu anotei aqui algumas profecias sobre Jesus. Olha, o Messias deveria nascer de uma mulher. Então, isso está no Velho Testamento, né? Depois diz, melhor ainda, o Messias deveria nascer de uma virgem, né? Também está no Velho Testamento, é escrito isso, tá? Depois, a profecia que Jesus será a semente de Abraão, da tribo de Judá, da família de Jessé. Então, mostra, né, que ele vem da família de Davi, de Jessé, né? Também, veja, até a estrela que anunciava o nascimento do Messias está profetizado no Velho Testamento. Então, nós vamos ter uma série de profecias, né? Eu tenho um livro em que eu coloco essas profecias, esse livro aqui, Para Onde Iremos Daqui, né? Ou Para Onde Iremos Depois da Morte, Para Onde Iremos Depois da Morte, né? E esse livro aqui tem na Amazon, né? Mais em forma de e-book, e a gente trata sobre isso. Então, veja, essas profecias cumpridas são
maravilhosos, porque nós podemos dizer que a Bíblia é verdadeira, né? Então, eu creio que teríamos outros aspectos para falar sobre isso, mas eu creio que a Bíblia é um livro inspirado, um conjunto de livros inspirado por Deus, o Espírito Santo. Que você possa ler a Bíblia constantemente, certamente ela é alimento para as nossas vidas. Nós precisamos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor.